Oi pessoal, boa tarde. Vocês conseguem me ouvir? Só reajam aqui no chat, dão um ok. Só pra eu saber se meu áudio tá saindo direitinho, por favor. Ok, tudo certo, viu, Amanda? Isabelle. Gente, hoje a gente vai tratar sobre a unidade 6, né? Pela ordem seria a unidade 5, que seria a fase instrutória. Mas aí a professora me falou que essa semana ela tratou da unidade 6 com vocês, de audiência de instrução e julgamento. Porque como vocês tiveram ali uma aula interrompida pelo passo a passo, né? Aí ela preferiu, como é uma unidade menor, conteúdo mais fácil de vocês pegarem, aí ela preferiu ir logo para a unidade 6 e depois a gente vai iniciar a unidade 5, que é a unidade de fase de instrução, que fala sobre as provas, no geral, certo? A unidade 6, ela também, querendo ou não, é em relação à fase instrutória, fala sobre a produção de provas, mas é mais voltada para aquele capítulo específico do próprio CPC de 2015, que fala sobre audiência de instrução e julgamento, tá certo? Vocês vão ver que é uma unidade bem pequena, e quem já fez soluções de conflitos com a professora Mara, a professora Cecília, já deve ter uma noção de como é que funciona essa parte de audiência, tá certo? Vamos lá, vou passar aqui o slide. Qualquer dúvida, vocês podem mandar no chat, me interromper mesmo, levantar a mão. Tô aqui pra gente conversar, viu? Vamos lá. De início, eu gosto sempre de relembrar pra vocês onde é que a gente tá no processo, em que fase, em que momento a gente tá dentro do processo, pra gente se situar mesmo, não ficar perdido. A gente já passou pela fase postulatória, que é aquela parte onde a gente estuda petição inicial e as respostas do réu, contestação com reconvenção, réplica, né? E também passamos pela fase de saneamento, que é quando o juiz pega ali o processo no estado em que ele está e profere decisões de saneamento. Vou designar audiência de instrução. Isso é uma decisão de saneamento também. Tem medidas que a gente tem que tomar isso aqui. Tem questões que não foram tratadas lá na fase postulatória. Posso tratar agora? Pode. Certo? No saneamento, ele vai pegar o processo e ver se já está pronto ali, se ele já é capaz de proferir uma decisão. Caso não seja capaz, caso ele entenda que é necessário, sim, uma produção de provas maior, ter uma maior expansão ali, que a gente chama de dilação probatória, né? Ter ali um maior material, certo? Maior material para ele fundar a decisão dele, certo? A sentença dele, já que o nosso sistema adotado no Brasil, no judiciário brasileiro, é o sistema do livre convencimento fundamentado, ou seja, o juiz ele vai se convencer a partir do que foi mostrado no processo, mas ele tem que fundamentar aquilo ali com respaldo na lei, ok? Então a fase instrutória, ela não necessariamente vai aparecer em todos os processos, em todos os ritos, ok? Vai ter processo que já vai bastar as provas que trouxeram na parte postulatória. Então pode ser que nem em todos os processos apareça essa fase instrutória, apareça essa produção de provas, ok? Mas só pra gente se situar, a audiência de instrução e julgamento fica dentro dessa parte da fase instrutória, ok? Depois da instrutória vem a decisória, que é a unidade que a gente vai ver mais na frente, que fala sobre as sentenças e decisões do magistrado. Ok? Passar aqui. Audiência de instrução e julgamento. Inicialmente, a gente precisa saber que a audiência de instrução e julgamento, ela tá prevista... Tá travando. Ela tá prevista lá no artigo 358 ao 368 do CPC 2015, certo? Ou seja, a gente tem um capítulo só para audiência de instrução e julgamento. E eu recomendo fortemente que vocês leiam esses artigos, porque são artigos fáceis de entender. E normalmente, as questões que caem, tanto em prova da Unifor, quanto em provas de concurso, OAB, as questões que caem, elas trazem bastante a letra da lei. Então, porque são artigos fáceis. Então, se vocês leem esses artigos, vocês já vão entender a partir deles, ok? De vez em quando aqui, durante o nosso GED, a gente vai dar um pulinho lá no CPC e ler para vocês terem noção de como é que o diploma traz esse artigo pra gente, ok? Mas, basicamente,
Audiência é o ato processual solene realizado na sede do juízo, que se presta para o juiz colher a prova oral e ouvir pessoalmente as partes e seus procuradores. Essa definição está lá no livro de curso de processo civil do Humberto Teodoro Júnior, que eu gosto bastante, já recomendei para vocês. E dessa definição a gente tira duas coisas importantes. A audiência é um ato processual, ela não é nenhum bicho de 7 cabeças, ela é apenas mais um ato processual dentro daquele curso, daquele processo, ok? É um ato solene realizado na sede do juízo, ou seja, normalmente quando as audiências eram presenciais, né, em sua maioria, normalmente aconteciam naquela comarca, naquela vara, ok? Mas, depois da pandemia, como a gente foi muito para as audiências online, a maioria agora são audiências online, essa sede do juízo, ela meio que se perde um pouco, certo? Se eu não me engano, o próprio artigo ele vem trazendo sobre essa parte de sede do juízo. E essa parte de pessoalmente também é algo que se perde porque agora está mais no online, certo? Mas qual é o objetivo da audiência de instrução e julgamento? Colher prova oral e ouvir pessoalmente as partes e seus procuradores, bem como as testemunhas que vierem a se apresentar, ok? Eu acabei falando já da finalidade, né? Mas, de toda forma, finalidade da audiência de instrução e julgamento, colher provas, ouvir debates finais, porque dentro da audiência de instrução e julgamento, a gente já pode ter ali aqueles memoriais finais. Os memoriais, eles podem ser apresentados tanto escritos, em forma de petição, quanto também dentro da própria audiência, certo? Debates finais, proferir sentença quando possível. Se o processo já estiver maduro o suficiente, o juiz ele já pode proferir sentença dentro daquela audiência, dentro daquele ato processual, certo? Aplica-se ao procedimento comum e outros que envolvam prova oral. Ou seja, caso um procedimento que seja de rito especial, por exemplo, ação de alimentos, ela tem aquela necessidade de ter aquela prova oral, de ser produzida aquela prova, de ouvir testemunhas, de, sabe, algum esclarecimento que o juiz queira fazer, ele pode também designar audiência de instrução e julgamento, mesmo num rito especial, ok? Realização obrigatória quando houver necessidade de prova oral ou esclarecimentos periciais. Como eu falei para vocês, a audiência de instrução e julgamento, ela não vai acontecer sempre, certo? Ela não é obrigatório ela acontecer dentro de um processo. Pode ser que as provas que já colheram na fase postulatória, que as partes apresentaram, seja suficiente. Mas, se for demonstrada a necessidade de produzir prova oral, de escutar testemunhas, de escutar um perito a respeito daquela, sei lá, um documento que aparentemente está falsificado, aí a gente faz a audiência de instrução e julgamento, ok? Tudo certo nessa primeira parte? Ok, alguém reage? Tudo ok, tá dando pra entender, tô falando rápido demais. Show, obrigada. Vamos continuar, então. Características da audiência de instrução e julgamento. Como é que essa audiência ela se caracteriza, como é que a doutrina caracteriza essa audiência? Publicidade. Por que publicidade, Amanda? Porque, em regra geral, as audiências são públicas, certo? Toda audiência é pública. Ela tem que ser realizada meio que de portas abertas ao público, ok? Mas temos as exceções do segredo de justiça. Caso seja um processo que envolva uma figura pública, que solicitou aquele sigilo processual, ou então casos de processo de família. Os processos de família, vocês sabem que já tem segredo de justiça, porque, querendo ou não, ela é um tipo de processo que toca a intimidade daquelas partes, certo? Então, esses processos que já tramitam em segredo de justiça, as audiências serão realmente fechadas. Mas, as demais, a regra geral, conforme o artigo 368, é que a audiência seja pública, ok? Solenidade. E por que solene? O que significa ser solene? É que ele segue uma formalidade legal para ter validade dentro daquele processo. Ou seja, ela tem toda uma estrutura, ela tem um rito a ser seguido, tem ali os seus momentos, a abertura da audiência, tem que a pessoa que estiver conduzindo, né, no caso o juiz, ele tem que falar toda aquela falazinha que já é padrão. Quem acompanhou, quem já viu uma audiência sabe como é. Ele tem que... A gente vai ver aqui na estrutura, mas ele tem que oferecer, por exemplo, uma proposta de conciliação. O sistema judiciário brasileiro, ele é muito voltado para conciliação.
Então a gente tem sempre, mesmo na audiência de instrução e julgamento, a gente tem sempre que instigar a conciliação, certo? Tanto os advogados quanto o próprio juiz. O advogado não instiga porque quer estar ganhando o dele, né? E aí não quer que a pessoa faça um acordo, talvez. Mas essa característica da solenidade é mais pra gente entender que existe uma formalidade legal para que ela seja válida dentro do processo. Pode ser que se não cumprir essa formalidade, pode ser que a audiência seja considerada nula, então um ato processual nulo, que não teve validade, certo? Pode ser que venha acontecer isso, no caso de, por exemplo, a audiência se realizou sem a presença de uma das partes, ok? Sem a presença do seu patrono, do advogado, sem a presença do Ministério Público, quando aquele caso era necessário ter a presença do Ministério Público. Tudo isso a gente vai ver mais na frente, ok? Essencialidade, necessária quando há produção de provas. É um tópico que eu já falei com vocês. Ela vai ser essencial, ela vai ser necessária quando houver necessidade da produção de provas, ok? Quando o juiz entender que aquilo ali precisa ser esclarecido de uma forma mais detalhada. Deixa uma pessoa entrando, vamos lá. Presidência do juiz. O que é essa presidência do juiz? É que ele que vai conduzir os trabalhos da audiência. Ele que vai conduzir. Se a gente já viu, por exemplo, uma audiência de conciliação. Audiência de conciliação, quem conduz a audiência é o conciliador, certo? O conciliador ali que já passou por aquele curso de formação e tal. Mas na audiência de instrução e julgamento, quem vai conduzir é o juiz. Ele vai tanto conduzir o trabalho quanto colher as provas, certo? No máximo vai ter uma pessoa ali para redigir o termo, né? E quando as pessoas estiverem falando, vai ter uma pessoa ali para redigir o termo. Aí ele vai pedir para registrar em ata que o advogado tal solicitou tal coisa. E assim por diante, ok? Finalidade concentrada. Ou seja, instrução, discussão e decisão. Acontece tudo aquilo ali. Tudo naquele momento. Por isso que muitas vezes a gente chama a audiência de instrução e julgamento de audiência una. Por quê? Mesmo que ela se parcele no tempo, ou seja, comecei aquela audiência ali naquele dia, só que não deu tempo de escutar todas as testemunhas, pode ser que ele passe uma parte da audiência para outro momento, para outro dia, aquela audiência ela vai continuar sendo una, ok? A continuidade daquela audiência, daquele ato processual, em outro dia, em outro momento, não descaracteriza a unidade dela, certo? A audiência continua sendo una, vai ser só uma, não vai ter duas audiências de instrução e julgamento, ok? Pode ser que haja a continuação de uma audiência, mas duas audiências de instrução e julgamento dentro do processo não ocorrem, ok? Unidade e continuidade. É quase a mesma coisa do que eu falei da finalidade concentrada, né? Tudo acontece em uma só, por isso que a gente chama ela de audiência una, mesmo se for fracionada. Vamos passar aqui. Poder de polícia do juiz. Tá lá previsto no artigo 366. Muito importante, viu? Já vi cair em prova isso aqui. Inclusive caiu. Eu lembro das coisas que eu erro, né? Normalmente a gente lembra das coisas que erram. E eu lembro que caiu uma questão sobre isso na minha prova de processo civil. Não sei se foi a V3, que é o conteúdo cumulativo, né? Ou se foi a V2. Caiu e eu errei, porque perguntava qual era uma das atividades que demonstrava o poder de polícia do juiz numa audiência de instrução. Mas, basicamente, os incisos que estão lá no 366. O juiz ele deve manter a ordem e o decoro, ok? Manter tanto a ordem e o decoro, tratar bem as pessoas, né, e tal, manter a ordem. Ele é responsável por manter a ordem na audiência. Se começar um barraco lá entre as testemunhas e as partes, você tá mentindo, não sei o que, o juiz, ele tem o dever de manter a ordem. E se essas pessoas não obedecerem ao juiz, não obedecerem o que ele disse, né? Vamos se comportar, galera. Se comportou mal, ele tem também o poder de polícia de mandar retirar aquela pessoa, certo? Da audiência, mandar a pessoa se retirar. Se a pessoa se portar mal, né? Se estiver ali prejudicando o curso da audiência. Requisitar a força policial. Se for o caso também, o pessoal estiver se comportando mal, ele pode requisitar a força policial para retirar aquela pessoa ali da audiência.
ele tem esse poder. Garantir urbanidade no trato. Tratar tanto as partes como seus procuradores, como as suas testemunhas bem, né? Tratar de forma imparcial, mas tratar com gentileza, certo? Não ter nenhuma forma de distrato. Registrar com exatidão os atos em ata. Quem acompanhou hoje a audiência sabe que tem momentos que tá um pedindo para constar em ata, tá outro pedindo para constar em ata, todos ao mesmo tempo, certo? Mas todos aqueles atos que pedirem para constar em ata, que o juiz realmente falar que conste em ata tal coisa, tem que estar naquela ata, porque a ata é o documento, é o produto, né, o resultado da audiência. É toda aquela audiência de forma documentada e ela vai para dentro do processo. Tanto a gravação da audiência, né, que agora está acontecendo a gravação, quanto a ata da audiência, que é o documento da audiência, ele vai para dentro do processo. Ele vai estar ali como como é que chama? Um ato, ok? Bora lá. Espécies de atos na audiência. Que tipos de atos eu vou poder realizar na audiência? Tem os atos preparatórios, que é a designação de audiência, intimação, a apresentação do rol de testemunhas, certo? Tentativa de conciliação, como eu falei pra vocês. Sempre que o juiz vai iniciar a audiência, ele tem que propor primeiro a conciliação. Ele vai falar assim: temos acordos? Doutora, temos acordo? Aí se disserem, não temos acordo, aí começa a produção de provas, certo? Ele vai pedir para ouvir parte autora, vai pedir para ouvir o réu, aí depois vai ouvir testemunhas e assim por diante, ok? Instrução. A instrução é justamente essa produção de provas a partir da escuta dos peritos, depoimentos, inquirições e acareações, ok? O julgamento, debate oral e prolação da sentença, como eu falei para vocês. Pode ser que a sentença já saia dentro da própria audiência de instrução e julgamento. Ela também tem um espaço destinado a isso, certo? Caso o juiz entenda que não está preparado para proferir sentença ali, naquele estado que o processo se encontra, ele vai encerrar a audiência, né, e falar que a sentença vai constar nos autos depois, ok? Em regra, na teoria, na verdade, não é nem em regra. Na teoria, o juiz tem um prazo de 30 dias após a audiência para proferir sentença. Mas a gente sabe que não é isso que acontece na realidade, ok? Tanto pelo fluxo de processos que tem nas varas e tal, como também pode ser que haja uma complexidade maior, ele precise de um prazo maior para analisar todo aquele processo e proferir de fato a sua decisão, ok? Mas esse momento de julgamento, ele pode sim acontecer já dentro da audiência de instrução e julgamento, sem problema nenhum. É algo que está previsto pelo próprio CPC. Adiamento da audiência. Amanda, a audiência pode ser adiada? Pode sim. Conforme o 362 do CPC, a audiência pode ser adiada por acordo entre as partes, por ausência justificada de participantes, ou seja, vou realizar uma cirurgia nesse dia aí dessa audiência. Não vou conseguir comparecer. É uma ausência justificada. E aí a audiência ela pode sim ser adiada, ok? Atraso injustificado superior a 30 minutos. Como outra teoria que normalmente não funciona na prática. O juiz, se ele atrasar mais de 30 minutos, pode ser que a audiência ainda ocorra, certo? Se a audiência toda atrasar mais de 30 minutos, pode ser que audiências ainda assim ocorram. Como eu falei, novamente, pelo fluxo de audiências que ocorre dentro daquela vara, ok? Mas, caso seja uma das partes que atrasa, aí a história já vai ser outra, ok? Mas pode ocorrer o adiamento em razão de atraso, sim. Ausência sem justificativa. Quando for a parte que falta sem se justificar, o juiz vai entender pela confissão ficta. E o que é a confissão ficta? Ele vai entender que aquela pessoa, ela meio que já está confirmando a situação que já foi descrita naquele processo, certo? Ou seja, no estado que tiver ali o processo, a parte faltou, a parte autora ou o réu faltou, o juiz vai entender que ela meio que está confessando, certo? É a presunção de veracidade que a gente chama.
Testemunha, condução coercitiva. Porque quando você recebe uma intimação para ser testemunha no processo, eu não sei se vocês já viram a intimação, mas normalmente tem lá, sob pena de não sei o que. Ou seja, tem meio que uma penalidade para testemunha que falta, entendeu? Essa condução coercitiva é meio que não é que o judiciário, o juiz vai lá na casa da testemunha, pegar ela pelo braço e arrastar para dentro da audiência, não é isso. Mas é reiterar aquela intimação, é procurar saber o que está acontecendo, é insistir para ela ir, ok? Mas, se for verificado, a gente vai ver isso em provas, né? Se for verificado que a testemunha tem algum impedimento, aí deixa pra lá. Mas, se não tiver impedimento nenhum e ela foi convocada para ser testemunha naquele processo, ela tem que ir, ela tem que comparecer, ok? Advogado, o juiz, se for o advogado que falta, no caso, tá? O juiz pode julgar ou seguir sem instrução. Ou seja, o juiz pode julgar o processo do jeito que tá, sem defesa nenhuma do advogado, sem comparecimento nenhum do advogado, ou ele pode seguir o processo sem instrução, sem realizar a instrução. Ou seja, se o advogado faltar, ele tem duas alternativas. Ou ele julga do jeito que o processo estiver, ou ele vai seguir o processo sem instrução. Ok? E se for o juiz que faltou e não tá lá, teve um problema, não justificou e tal, a audiência não vai ser realizada, provavelmente ela vai ser adiada. Ok? E algumas observações, que são os parágrafos do 362, que fala sobre a comprovação de impedimento, a ausência do advogado ou defensor e a responsabilidade pelo adiamento. Em relação à comprovação do impedimento, deve ser apresentada até a abertura da audiência, caso contrário, a instrução ocorrerá normalmente. E o que é esse impedimento? É o impedimento que eu falei para vocês da testemunha, certo? Se a testemunha estiver impedida de colaborar dentro daquela audiência, ela deve apresentar o seu impedimento até a abertura da audiência. Caso contrário, a instrução ocorrerá normalmente. Ok? Ausência do advogado ou do defensor. O juiz pode dispensar as provas da parte ausente, inclusive do Ministério Público. Ou seja, o advogado faltou, como eu falei, né? Naquela parte lá, o advogado faltou, sem justificativa, ele pode julgar ou seguir sem a instrução. Ele vai dispensar as provas daquela parte, ok? Incluindo o Ministério Público. Ou seja, o promotor faltou, pena. Eu posso dispensar as provas daquela parte, sim. Ok? Responsabilidade pelo adiamento. Quem causar o adiamento da audiência arcará com as despesas adicionais geradas. E esse parágrafo ele vem como uma medida de evitar que os advogados engraçadinhos tentem conseguir mais tempo dentro do processo. Porque normalmente o que a gente mais quer dentro de um processo como advogado é tempo. A gente corre contra o tempo. Mesmo que o judiciário seja lento, mesmo que a marcha processual seja lenta, que demore horrores para sair uma sentença e tal, o advogado ele sempre quer tempo para ele. Quer tempo para peticionar uma manifestação, quer tempo para conseguir ali umas provas que realmente vão ser mais concretas para o juiz proferir a sentença depois. Ele quer tempo. E aí acabava que arranjava um atestado para a parte e aí adiava a audiência. Sempre essa prática ela ficava sendo reiterada, sem nenhuma penalidade, sem nenhum ônus para aquela parte que pediu o adiamento. Então, esse parágrafo, se eu não me engano, é o parágrafo 3º, ele vem para impedir que essa prática seja feita como uma forma de conseguir tempo. Porque se você pedir pelo adiamento da audiência, você vai arcar com as despesas adicionais geradas por aquele adiamento, certo? Seja uma custa processual, seja uma custa pericial, você vai arcar com as despesas adicionais geradas em função daquele adiamento, ok? E a audiência, a gente já viu que a audiência pode ser adiada, mas ela também pode ser antecipada? Pode. Segundo o artigo 363, ela é permitida a antecipação da audiência por conveniência do juízo ou requerimento das partes. Ou seja, as partes estão ali, elas já têm todas as provas que precisam demonstrar na audiência de instrução, e aí elas conversam entre si, entram em acordo ali em relação à data da audiência e pede para o juiz adiantar.
aquela audiência, certo? E aí ele, se for o caso, normalmente não acontece isso, né? Se for o caso, acha ali um espaço na agenda da vara, né? E coloca a audiência para ser antecipada, ok? Intimação dos advogados por publicação oficial, se houver essa antecipação. Ok. Isso tudo tá no 362, tá, gente? Eu não gosto de ficar lendo o artigo com vocês, porque eu sei que não é algo legal. É mais pra gente, o GED ou até mesmo a aula, é mais pra gente entender, traduzir os artigos e não ficar lendo artigo por artigo. Acredito que isso seja uma coisa que vocês conseguem fazer sozinhos, tá certo? Agora, mais em relação à estrutura dessa audiência. O que acontece dentro da audiência? Como é que ela prossegue aquela audiência? Como é que o juiz conduz, certo? A instrução, ela vai se iniciar após a tentativa de conciliação ou, se for inviável, a autocomposição. No caso, frustrou a tentativa de fazer acordo, inicia a instrução. Como eu falei pra vocês, assim que iniciar a audiência, vai ter todo aquele rito lá, vão se apresentar e tal. E aí o juiz vai perguntar para as partes: doutor, tem acordo? Temos acordo para esse processo? Não temos. A parte responde: não temos, doutor, não temos proposta de acordo. Aí pergunta para outra parte: doutor, tem acordo? Não tem, doutor, não temos proposta. Aí segue para a instrução e começa aquele colher provas, ok? Ordem preferencial da colheita da prova oral, tá previsto lá no 361. Primeiro vem perito e assistentes técnicos, prestam esclarecimentos sobre quesitos, se não já respondidos por escrito. Quando a gente, não sei se vocês já viram isso, mas quando a gente convoca um perito para dentro do processo, quando a gente solicita o trabalho de um perito para dentro do processo, normalmente as partes têm que elaborar um conjunto de requisitos, de quesitos que eles têm que responder a respeito daquela determinada prova, certo? Se for o caso de um documento que está falso, aí a gente vai fazer uma série de perguntas ou detalhes, tópicos que eles devem observar quando forem realizar o trabalho pericial, ok? Depoimento pessoal, primeiro do autor, depois do réu. E testemunhas, houve primeiro a do autor e em seguida as do réu, ok? Essa é a ordem de colher as provas orais. Mas não é uma ordem que está ali congelada. Há uma flexibilidade na ordem dessas provas e o juiz pode alterar a sequência para garantir a celeridade e evitar adiamentos desnecessários, certo? O juiz, ele tem esse poder, já que ele está conduzindo a audiência, ele tem esse poder sim de dizer: olha, vamos escutar primeiro aqui o depoimento pessoal do autor, depois a gente vai pro perito e depois a gente vai para as testemunhas, certo? Aí, caso não tenha chegado uma testemunha do autor ainda, a gente escuta a do réu primeiro, ok? Normalmente acontece isso. Continuando na estrutura da audiência de instrução. Intervenção durante os depoimentos. As pessoas que estão ali presentes, elas podem intervir, os advogados e o Ministério Público, ou seja, os representantes do Ministério Público, o promotor no caso, só podem intervir com permissão do juiz. Lembrando mais uma vez, vocês percebem aqui que o juiz, ele meio que está liderando essa audiência. Ele está liderando essa audiência. E se ele está liderando essa audiência, quem tem a voz é ele, ok? Então, as pessoas só podem intervir naqueles depoimentos se o juiz permitir, conforme o 361, parágrafo único, ok? Debates orais. Cada parte, autor, réu e Ministério Público, se o Ministério Público estiver lá, dispõe de 20 minutos, prorrogáveis por mais 10. Ou seja, tem um limite de tempo. Normalmente não é obedecido, normalmente falam demais. O juiz até interrompe mesmo, mas normalmente deixa eu falar, certo? Em caso com litisconsortes ou terceiros, o prazo é de 30 minutos para cada grupo. Isso também está lá nos artigos. É uma coisa mais em relação ao andamento, que não vai cair na prova de vocês, é só para vocês terem noção de como é que se desenrola essa audiência, certo? Para causas complexas, os debates orais podem ser substituídos por memoriais escritos, como eu falei para vocês. Os memoriais finais, né, escritos,
que são determinados para serem apresentados após a audiência nos prazos de 15 dias, certo? Às vezes acontece, sim, do juiz determinar que sejam apresentados memoriais escritos, porque é um caso mais complexo, então a gente tem que ler com atenção, ok? E a sentença na audiência de instrução e julgamento, como eu falei para vocês, tem sim o momento do julgamento, tá? Que pode ser proferida sentença. Preferencialmente será proferida oralmente na mesma audiência. Se não for possível, como eu já falei para vocês, caso o juiz entenda que ele não está apto para proferir sentença ali naquele momento, ela pode ser proferida em até 30 dias por escrito, conforme o artigo 366. Certo? Tá tudo certo até aqui, gente? O ritmo tá ok? Vocês estão entendendo? Alguém reage aí, só pra eu saber. Show. Obrigada, meu amigo. Continuando. Deixa eu ver se isso é... Terminamos. Eu disse pra vocês que era pouca coisa, né? A audiência de instrução, essa unidade, é mais pra vocês entenderem como é que ela é realizada, qual a importância dela e qual o objetivo com a audiência de instrução. Mas é uma unidade muito pequena, tanto que a professora terminou com vocês em 2 aulas, certo? Semana que vem ela já vai começar a fase instrutória, que é sobre provas, e aí vocês vão ver que o rojão é maior, porque são muitas provas em espécie, são muitas definições, muitos conceitos que vocês têm que visualizar com mais afinco, certo? Vou mandar aqui a frequência, o link da frequência. Se tiver alguma dúvida, galera, não tiver à vontade. Deixa eu parar aqui a gravação, pera.